Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 16º capítulo Instrumentos de Bordo. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem seu like, se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho. Nos instrumentos de bordo, iremos verificar altímetro, velocímetro, variômetro, tubo de pitot, bússola magnética e horizonte artificial. Então, vamos entender a dinâmica como os nossos instrumentos principais vão fornecer essa leitura. Então, tudo isso vai depender do tubo de pitot. Então, o tubo de pitot é um sistema onde tem a finalidade de captar as pressões estática e dinâmica para os seguintes instrumentos: altímetro, velocímetro e variômetro. O dispositivo captador das pressões é o tubo de pitot, que é geralmente instalado na asa ou no nariz do avião. Observando a imagem ao lado, nós temos os três principais instrumentos: altímetro, velocímetro e variômetro. E nós temos o sistema que é o tubo de pitot. Então o tubo de pitot ele vai ser responsável em captar tanto a pressão dinâmica quanto a pressão estática. Os tubos de pitot mais simples, eles não possuem uma tomada estática, como a gente pode ver aqui pelo cursor, static port. Os modelos mais antigos ou mais simples, eles possuem entradas no próprio tubo de pitot, aonde vai ser permitida a entrada da pressão estática. Mas aqui, na parte principal, que nós chamamos de ram air, significa pressão dinâmica. Então, como a aeronave vai estar com o movimento neste sentido que eu estou passando o mouse, o ar que está em movimento, que é a pressão dinâmica, vai entrar dentro do tubo de pitot. E, consequentemente, como nós estamos dentro da atmosfera terrestre, ainda vai ser captado com uma porcentagem menor em relação ao movimento da aeronave, a pressão estática, pelo próprio tubo de pitot ou pela tomada estática. A partir daqui, veja que alguns sistemas estão conectando esses instrumentos. Então, vamos começar pela pressão estática. Veja que a pressão estática vai alimentar o nosso altímetro, o nosso variômetro e o nosso velocímetro. Consequentemente, somente uma ligação que vem lá da pressão dinâmica está conectando com o instrumento, que vai ser o velocímetro. Então a gente pode simplesmente dizer que o altímetro e o variômetro eles são alimentados somente pela pressão estática. Agora, o velocímetro ele vai ser alimentado tanto pela pressão estática quanto pela pressão dinâmica. A partir daqui surge um outro nome de pressão, que se chama pressão total. Então a pressão total vai ser a soma da pressão dinâmica mais a pressão estática. O que não podemos esquecer é o seguinte: como nós estamos em movimento, ainda existe, mesmo dentro da pressão dinâmica, a pressão estática. Por isso que é necessário ter uma outra leitura de pressão estática para que a pressão estática, que é uma porcentagem menor que está vindo da pressão dinâmica, ela consiga ser anulada com a porta ou a entrada que só está lendo a pressão estática. É por isso que no nosso velocímetro nós temos duas conexões. Por quê? Na pressão dinâmica, representada por essa linha vermelha, está entrando a pressão dinâmica e a pressão estática. Então, se não tivesse essa outra linha ligando somente a pressão estática, o que aconteceria? Teria um erro de leitura no nosso velocímetro. Então, teremos que anular a pressão estática que vem da pressão dinâmica. Então, justamente essa linha que vai conectar, que é a linha de pressão estática, vai se anular com a pressão dinâmica e, consequentemente, o que vai ser lido através aqui do instrumento vai ser a pressão dinâmica, o quanto que o ar está entrando dentro do tubo de pitot. Então, esse sistema ele é primordial para justamente trazer a leitura de velocidade. E também
a pressão estática, através dessa tomada, é primordial para a leitura dos três instrumentos. Então, o que pode, por exemplo, cair em perguntas da banca é justamente se houver uma obstrução na porta ou uma obstrução na entrada da pressão estática, quais instrumentos deixarão de ser lidos? Então, nesse caso, se for obstruído a porta estática, ou seja, não tiver leitura da pressão estática, nós iremos perder o altímetro, o variômetro e o velocímetro. Não teremos leitura alguma desses instrumentos. Agora, se houver uma perda da pressão dinâmica, este orifício aqui for obstruído, quais instrumentos deixarão de ser lidos? Somente o velocímetro, porque o altímetro e o variômetro não dependem da pressão dinâmica, depende somente da pressão estática. Então, se houver uma perda da pressão estática, eu vou perder os três instrumentos. Se houver a perda da pressão dinâmica, eu vou ter somente um instrumento sem a leitura. E os outros dois, como depende somente da pressão estática, eu vou ter a leitura correta. É por esses e outros motivos que, veja que dentro do nosso tubo de Pitot, ele possui aqui uma força que gera um calor. Então ele vai aumentar o calor e a temperatura nesta região para diminuir a possibilidade de gerar gelo dentro dessa área aqui. Então, se houver aqui uma obstrução, como gelo, por exemplo, a gente perde o velocímetro, que é um dos instrumentos mais importantes para o nosso voo, porque o avião precisa de velocidade, e velocidade está associada à sustentação. Para a porta estática, ela já possui uma própria aumento de temperatura, porque ela vai estar localizada em pontos estratégicos da fuselagem onde o atrito com o ar é elevado. Pelo próprio sistema, ele já vai gerar o seu calor. Tanto que nas regiões onde possuem essas portas estáticas, até mesmo no tubo de Pitot, ele informa que não pode ser colocado a mão nesse sistema. Pelo fato de ele ser bastante delicado, né, na sua construção, e qualquer movimento brusco que possa acontecer pode deslocar esse sistema, e, como segunda consequência, uma queimadura. Então, tem que tomar o devido cuidado no momento em que for verificar esses sistemas. Então vamos verificar agora os instrumentos. Então nós temos o altímetro, que ele é um instrumento que indica a altitude onde o avião se encontra. O mostrador possui uma escala graduada em altitude, pés, em português, ou em inglês, foot, ou feet, que é o plural de pés. E abreviado em FT, ou metros. Também pode ter alguns altímetros na escala graduada em metros, mas a maioria deles vai ser em pés. Nós temos o velocímetro, então ele indica a velocidade do avião em relação ao deslocamento de massa de ar em torno do avião. Pode ser medido em nó, ou nó em inglês, ou KT, que é a abreviatura de nó. O MPH, que é milhas por hora, e o quilômetro por hora. Após uma determinada velocidade, passa a ser medida em número Mach, que vai ser a porcentagem da velocidade em relação ao do som. Nós temos o variômetro, que é conhecido também como climb ou vertical speed. Serve para indicar a velocidade de subida ou descida, geralmente em pés por minuto ou metros por segundo. Temos a bússola magnética, que é um instrumento básico de navegação que indica a direção seguida pela aeronave em relação ao norte magnético da Terra. E por último, nós temos o horizonte artificial, que indica a atitude da aeronave em relação ao horizonte e inclinação lateral da mesma. Esse instrumento é bem interessante porque ele mostra tanto o rolamento ou a bancagem sobre o eixo longitudinal, quanto também a atitude, a cabragem ou a picagem em relação ao eixo lateral ou transversal. Então, como ele indica a atitude, é justamente o ângulo de atitude, que vai ser o eixo longitudinal em relação à linha do horizonte. E ele é representado por essas barras, essas marcações com numerações, que é justamente quantos graus de atitude está acima ou abaixo da linha do horizonte. Da mesma forma, a bancagem ou rolamento das asas
vai ser quantos graus vai estar à esquerda ou à direita em relação à linha do horizonte. Com isso, finalizamos o nosso 16º capítulo. Muito obrigado e até a próxima!